E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano. E o conteúdo, organelas celulares, modo específico, aula 2. E a gente vai falar agora de centríolos. Os centríolos, meus amores, são essas organelas que são como se fossem tubinhos proteicos que se reúnem e ficam num formato cilíndrico. Eu falei para ti, lá de maneira geral, que os centríolos tinham a função de produzir flagelos, no caso do espermatozoide, tá? Que é a célula flagelada humana, que obviamente o flagelo ele vai precisar bater a sua cauda para conseguir chegar no seu objetivo, que é o óvulo, né? Então, tem um exemplo. E também ele participa da divisão celular, ajudando ali a separação, a gente já vai ver sobre isso. Mas o flagelo é nos espermatozoides. E os cílios? Onde que existem células ciliadas, Ana Lia? As células ciliadas que nós temos são as células das nossas vias respiratórias, como é o caso aqui da nossa traqueia. E para que servem os cílios? Isso é uma foto do microscópio e lá na pontinha das células esses cílios. Qual é a função desses cílios? Qual a função do pelinho do teu nariz? Não é filtrar o teu ar e depois que ele filtra não forma aquela bolinha que tu tira sem ninguém ver? Então, tem muito ar que os nossos pelinhos não dão conta. Assim como existe muito ar que a gente acaba inspirando e através da boca. E o que vai acontecer? Esse ar vai ter impurezas. E se essa cidade que tu viver for poluída, né? Agora em épocas de pandemia não devia ser tanto, as pessoas não deveriam estar saindo na rua, esses pelinhos eles vão ter a função de acabar a filtragem do ar. Então os pelinhos são produzidos por esses centríolos. E qual é o detalhe agora complementando com outra organela? Eles filtram o ar, esses pelinhos, só que essas impurezas elas vão precisar ficar guardadas em algum lugar. E onde que elas ficam guardadas? Entre as células ciliadas existem células que se chamam células caliciformes e elas possuem uma organela dentro do citoplasma, principalmente o complexo de Golgi, porque o complexo de Golgi serve para armazenar até impurezas. Então essas células caliciformes que tem entre as células ciliadas, elas vão guardar essas impurezas. E no momento que a gente faz assim, ó, todo mundo faz assim agora, ó. O que a gente está fazendo? A gente está esvaziando essas células caliciformes que guardaram essas impurezas. E essas impurezas se chamam o quê? Muco. Então, claro que quando a gente está resfriado, quando a gente está mal, quando a gente está gripado, a gente tem uma produção de muco muito maior devido ao vírus. Mas naturalmente a gente sempre vai ter uma produção de muco e esse muco a gente acaba expelindo, só que muitos de nós engolimos, né? E vai para o nosso sistema digestório. Então, olha que interessante. Os cílios produzidos pelos centríolos filtram e as impurezas são guardadas nos complexos golgienses que tem nessas células, entre as células ciliadas, e depois a gente tosse. Para uma pessoa que é tabagista, que é um hábito bastante ruim, nada saudável, ele inala, a pessoa que é tabagista, quando está fumando, muitas e muitas partículas, todas elas tóxicas e cancerígenas. Por isso que quem é fumante, tabagista, produz um muco muito preto, muito espesso e bastante constante, porque toda hora eles estão tentando dar conta de filtrar essas impurezas, só que muitas dessas impurezas acabam indo para o pulmão de todo modo, né? Então, só para vocês verem, duas organelas. É interessante saber que, dependendo da função do órgão, da estrutura, vai ter uma organela mais ou menos desenvolvida. Aqui está mostrando a participação dos centríolos na divisão celular, que depois a gente vai ver isso aqui no futuro, que na hora da divisão os cromossomos eles ficam alinhados e quem agarra esses cromossomos para eles ficarem alinhados são os centríolos que produzem essas fibras, tá? Mas nesse momento é só importante saber que eles participam da divisão celular. O complexo golgiense, ou complexo de Golgi, já falando dele, armazenam e secreta. Então, as células que têm, por exemplo, células secretoras, como por exemplo células glandulares, a tua saliva é uma secreção, a tua lágrima é uma secreção, o teu suor é uma secreção. Então, glândulas são ricas em complexos golgienses, porque elas produzem essa secreção e fica guardado no complexo até a hora dele eliminar. Presente em grande quantidade de células glandulares. Os fragmentos do complexo de Golgi é que originam os lisossomos e ele forma o acrossomo do espermatozoide.
Então aqui está mostrando, ali na verdade estava mostrando o retículo rugoso produz as proteínas que são armazenadas no complexo de Golgi, os fragmentos produzem os lisossomos, e aqui está mostrando o que é o acrossomo. O acrossomo é a cabecinha do espermatozoide, que a origem dela é o complexo de Golgi. E o que guarda aí nesse acrossomo? A substância que vai reagir com essa camada protetora do óvulo, tá? Então, uma coisa bem interessante que eu sempre falo, a gente sempre acha que nós somos fruto do primeiro espermatozoide que entrou, só que não. Olha o tamanho aqui da proteção para o tamanho dos espermatozoides. Vários espermatozoides vieram antes do que entrou, e os que vieram antes quebraram, explodiram o seu acrossomo, que era formado por complexo de Golgi, e nessa explosão é como se fosse vários homenzinhos, todos têm que atravessar a parede. Os primeiros vão com muita força, explodem seu cérebro. Vários cérebros juntos reagem com aquela parede, conseguem abrir um buraquinho, e tu foi o cara que estava no momento certo, na hora certa, metade de ti, né, que a outra metade é o óvulo, metade de ti, que é o espermatozoide, conseguiu entrar com os outros explodindo antes. Então, o complexo de Golgi guardou essa substância, a fusão dos complexos de Golgi formaram um acrossomo que vão reagir com essa camada protetora e um espermatozoide único entra. Depois que um entra, acontece uma reação química e mais nenhum entra, mesmo que exploda muitas cabeças. Os gêmeos não vêm de 2 espermatozoides entrando, a gente vai ver isso no futuro, tá bom? E aí, meus amores, aproveitar esse videozinho, falar um pouquinho dos retículos endoplasmáticos, o rugoso e o liso. Lembrando que o retículo endoplasmático rugoso pode ser chamado de granular. Esses grânulos, ou granuloso, esses grânulos são ribossomos, então tem alta produção de proteína aí. E o retículo endoplasmático liso não tem ribossomos e pode ser chamado de retículo endoplasmático agranular ou agranuloso, ok? Aqui tá falando um pouquinho dele, também chamado de ergastoplasma, muito desenvolvido em células com intensa síntese de proteínas, tá? Aqui tá falando do retículo endoplasmático agranular, que além de produzir lipídios, tem uma função muito importante na desintoxicação do nosso corpo. Então, nas células do fígado, que é esse órgão desintoxicador, tem muito retículo endoplasmático liso, ok? Tenho que saber que as substâncias que ele produz ajudam a desintoxicar, então células do fígado são ricas em retículo endoplasmático liso. Do fígado e também do pâncreas, tá? Aqui é um detalhe bastante específico, que é mais pro terceirão, vamos deixar assim. E os peroxissomos têm a função de desintoxicação da célula, que a gente já viu, que são essas bolsas que armazenam substâncias que desintoxicam. E como o nosso fígado participa da desintoxicação, então o fígado é rico em retículo endoplasmático liso e peroxissomos, ok? E aí qual é o detalhe? 25% do etanol ingerido por uma pessoa é desintoxicado devido aos peroxissomos. E os peroxissomos têm uma substância que se chama catalase. A catalase é uma substância que quebra a água oxigenada. Então é uma coisa muito importante. Por que quando a gente se machuca, a nossa mãe põe água oxigenada? Antigamente, né? Não é água oxigenada de dourar pelos. É aquela água oxigenada que é um liquidinho. Me machuquei. Aí a minha mãe foi lá e colocou água oxigenada. O que acontece quem já colocou água oxigenada no ferimento? Começa a ferver. Por quê? Porque no solo, no ambiente, tem muitas células que são anaeróbicas, que são células que o oxigênio é tóxico. E elas não podem nos fazer mal, porque tem muito oxigênio, elas não estão ativas. Quando eu abro um buraco na minha pele, tem baixa dosagem de oxigênio. E essas células que eram inofensivas têm um ambiente perfeito para começar a se multiplicar. E aí o que acontece? Elas começam a produzir toxinas, infeccionar. Quando a tua mãe vem e coloca essa água oxigenada, que é H2O2, a água oxigenada, que se chama peróxido de hidrogênio, devido aos peroxissomos, que tem essa catalase, elas quebram a água oxigenada e liberam esse oxigênio a mais. E quando liberam esse oxigênio a mais, é como se fosse um inseticida, fica fazendo assim, matando aquelas bactérias que são anaeróbicas. Por isso que quando a gente coloca água oxigenada num ferimento, devido aos peroxissomos, começa a ferver. É o oxigênio sendo liberado e matando as bactérias que estão ali, que estavam se apropriando dos teus tecidos porque tinha pouco oxigênio. Então,
devido a essa característica dos peroxissomos possuírem uma enzima, entre outras, que se chama catalase, que quebra a água oxigenada, ok? Então a gente põe água oxigenada, o peroxissomo age, libera o oxigênio e mata as bactérias anaeróbicas. Aqui, gente, vou deixar esse videozinho desse tamanhinho, 10 minutos, que é um bom vídeo, falamos sobre várias organelas. E no próximo vídeo eu vou terminar falando de mitocôndria, que é uma organela bem importante, tá bom? Beijinho!